Corajosos comedores de milho, porque é o milhocando, pipoca tá terminando aqui mesmo. Sempre o último episódio que a gente grava é assim, né? Bem-vindos a mais um vídeo do Pipocando. E esse episódio aqui é pra você que tá aí super feliz com o seu Guardiões das Galáxias, Poderoso Chefão, Clube da Luta, ou sei lá, o filme da Barbie, os filmes que você gosta, né? Agora, Imagina Imagina o quê? Se eles nunca tivessem saído do papel, se ninguém tivesse gravado estes roteiros, meu amigo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os maiores filmes que nunca saíram do papel. Pessoal, alguns filmes são produções enormes, tem nomes gigantescos envolvidos como Stanley Kubrick, o Hitchcock, o Tim Burton, mas mesmo assim eles foram cancelados pelas produtoras. Prepare-se para ficar com muita raiva do que poderia ter sido e não foi. Do que poderia ter ido, mas não veio. Quer dizer, ao invés de fazerem Transformers, poderiam ter feito isso aqui, amigo. Mas não dá dinheiro. Pra começar, algo que a gente falou no nosso episódio do Superman, né? Que é o Superman Lives. Era a ideia da Warner Bros. Pra dar um reboot no Homem de Aço nos anos 90. O filme tinha nosso amigo Tim Burton na direção e parecia que ia ser coisa sinisteira boa. O Burton era a escolha óbvia da época, justamente porque ele acertou com o Batman de 89. Então todo mundo acreditava que ia sair algo bom, né, de Superman na mão do Tim Burton. O roteiro ia ser feito por um fã alucinado, que é o Kevin Smith. Tem vídeo desse cara no YouTube falando sobre o roteiro, é muito foda. Dá pra você ler, inclusive, o roteiro inteiro online. Tinha Superman morrendo, tinha Batman que apareceu, tinha Superman voltando e mais uma porrada de coisa legal. Mas a cereja do bolo, meus irmãos, eram que Nicolas Cage ia interpretar o Clark Kent. Não, cagear o filme. Ó, coloca aqui o link, a gente já falou dos filmes cageados, né? Você consegue imaginar isso? O Smith foi eventualmente afastado, né? E o roteiro ele foi reescrito. Aí não ficou tão bom e a produção foi cancelada. Agora estão produzindo um documentário chamado A Morte de Superman Lives, que inclusive foi financiado por Kickstarter, né? E eles vão entrevistar o próprio Tim Burton e o Kevin Smith. Então, pô, a gente vai ficar sabendo melhor dessa história. Quem é fã, galera. Uma coisa engraçada sobre esse filme é que o Kevin Smith fala sobre um dos produtores, né? Um cara chamado John Peters, né? Ele falou que o John Peters queria fazer uma aranha gigante no meio do filme. Ah, eu quero aranha. E os caras obviamente que não deu pra colocar uma aranha, nem rolou o filme, Vai né? rolar aranha. Aí você chega pra assistir o Man of Steel, né? O novo filme do Superman. E a nave do Zod parece o quê? Uma aranha. Coincidência? Olha que coincidência. Acho que não. Olha que coincidência. Illuminatis, hein? Estamos de olho, são os Petralhas. Pra que colocar aranha, velho? Nada a ver, faz tudo bem. Próximo filme, né? Esse com certeza era muito importante pra mim, porque era do Kubrick, cara. Logo depois de fazer o 2001, né? Que é um filme foda. O grande Stanley, ele tinha um projeto que ele era fissurado, cara, que ele queria fazer uma biopic de Napoleão Bonaparte. Biopic é contar a história da pessoa pelo filme, tipo uma biografia. O Kubrick, ele correu atrás de tudo, cara. Escreveu o roteiro, né, que agora tá disponível na internet. Ele procurou locações pra filmar, pesquisou pra caramba sobre o Napoleão, leu o livro e até conseguiu ajuda, né, do exército da Romênia, né, da România, desculpa. Eles iam dar 40 mil soldados e 10 mil homens da cavalaria pra ele gravar cenas de batalha. Tipo, por quê? Porque quando o Kubrick queria gravar isso, não tinha 3D, Rolinha. Exatamente, então tinha que ter aquela galera toda. A gente, inclusive, já mostrou uma curiosidade aqui, o filme com mais figurantes. Também vai ficar na descrição pra você ver que antigamente o bagulho era louco sem 3D. Se isso não fosse suficiente, tava cotado pra fazer esse filme muito ator 5 estrelas, cara. Só gente muito foda. Então o filme provavelmente ia ser muito bom. Infelizmente, o custo ele era alto demais, né? Tinha muito figurante. Especialmente por causa das locações que o Kubrick queria usar, né, pra filmar. E a MGM cancelou o projeto, sem dúvida, um dos mais ambiciosos de todos os tempos, né? As falhas financeiras de outros projetos relacionados ao Napoleão na época também contribuíram para que o filme nunca fosse feito. Talvez, se fosse hoje em dia, esse filme seria muito mais barato e rolaria. Não, inclusive, em 2013, o Steven Spielberg comentou que ele tem vontade de, em conjunto com a família do Kubrick, fazer uma série pra televisão, né, baseada nesse roteiro original. I've been developing Stanley Kubrick's screenplay about the life of Napoleon. Alfred Hitchcock, que é o mestre do suspense, né? Ele foi conhecido por, além de fazer obras sensacionais, quebrar tabus e desafiar os limites do sistema. Do cinema. Só de lembrar o filme Psicose, que quase não foi aprovado por causa de uma cena que o cara saqueia a mina no banheiro. Não, agora você imagina o que aconteceria se o próprio Hitchcock olhasse pros seus filmes e chegasse à conclusão que logo eles estavam antiquados, né? Foi aí que surgiu a ideia dele de fazer Kaleidoscope, ou como ele passou a chamar o projeto, Frenzy. O Hitchcock olhou e falou: mano, tô achando meio coxinha esses filmes. Tô achando meio fraco.
quero fazer um negócio mais transgressor ainda. A história era muito Hitchcock, ela ia mostrar a história de um serial killer gay necrófilo, tá? Viciado em ter um corpo malhado, então era um cara maromba também, tá? Era um cara monstro. Um monstro. E ele queria matar 3 mulheres perto de fontes d'água, uma junto a uma cachoeira, outra num navio de guerra e a outra numa fábrica. Ia ser um dos filmes mais hardcores do diretor, ia ter morte explícita, ia ter nudez, ia ter homoerotismo, ia ser uma bagunça. Homoerotismo a louca, então, ó, sexo hétero, sexo homoerotismo, é assim, ó. Homoerotismo com assassinato. Heteroerotismo, homoerotismo. É. Bom, o Hitchcock desistiu de fazer o projeto gay, né? Porque os estúdios da Universal não Fala queriam. de novo, sem projeto gay. O Hitchcock desistiu de fazer o projeto homoerótico, né? Não é um projeto homoerótico, é um filme normal que Tá tem bom. um cara gay. O Hitchcock desistiu de fazer um filme normal que tinha um cara gay, né? Porque o Hitchcock desistiu de fazer o projeto porque o estúdio da Universal não queria fazer o filme, né? Ele ficou insistindo que o diretor não fizesse, que isso ia queimar a carreira dele. Olha que prepotência dos Até estúdios, parece, né? O nome Friends, inclusive, ele acabou sendo usado em outro filme do Hitchcock, né? De 1972. O interessante de Kaleidoscope é que o Hitchcock filmou mais de 1 hora de cena de teste com os atores que até hoje são desconhecidos. Tem como você ver aí que foda na internet isso, né? como seria mais ou menos esse filme, né? Só assim pra gente ter uma noção do quão psicótico era a ideia desse filme que nunca vai aparecer. Outro filme foda que nunca saiu de roteiro, né? Aposto que você, cara, o pipoquento, nunca imaginou que o Orson Welles, o cara que produziu a transmissão radiofônica, né, da Guerra dos Mundos, enganou todo mundo e dirigiu o clássico Cidadão Kane, considerado um dos melhores filmes da história do cinema. Ele não ia ter problema nenhum pra financiar qualquer filme dele, não é? I did lose $1 million last year. I expect to lose $1 million this year. I expect to lose $1 million next year. Não, você tá errado, você tá errado. Se você pensou isso, você está errado, porque nem ele escapou. O Wells, ele chegou em Hollywood muito rápido, muito cedo, com 25 anos. E por ser muito foda, ele já recebeu um contrato da RKO Pictures, né, que dava um enorme controle artístico, né, e criativo pra ele produzir os seus filmes, né. Um desses filmes foi justamente o Cidadão Kane. Os caras deram uma dinheirinha e falaram, produz aí os filmes, mano. Aí ele falou, beleza, produziu o Cidadão Kane, sucesso, da hora. E o outro, ele teve uma ideia, era uma adaptação de um filme, de um livro de terror psicológico, o Heart of Darkness, do escritor britânico Joseph Conrad, considerado uma obra-prima. A história, ela era protagonizada pelo Capitão Marlowe, que entrava numa longa jornada fatal pelas selvas da África. Tem selva na África, Rola? Tem selva na África? Tem, né? O Wells queria filmar com 165 cenas panorâmicas, né? O que ia implicar numa forma não muito tradicional de fazer cinema da época, né? E a RKO ela ia ter que inovar a tecnologia da época pra conseguir fazer essas cenas, entendeu? Então a resposta foi qual? Não. Cara, eu fico pensando, imagina ele chegar pro estúdio e falar, eu quero gravar umas cenas panorâmicas, assim, umas 165, nas selvas da África. Outra coisa que contribuiu foi que a Segunda Guerra tava colando, tava batendo na porta, e o filme ele fazia umas referências ao fascismo. Então os caras acharam que isso ia complicar a imagem do jovem diretor. Exatamente, aí miou o projeto. Assim como outros filmes que a gente fala aqui, esse roteiro está disponível online. Recomendo que você dê uma olhada, é bem interessante ver esses roteiros, né? Além disso, esse roteiro já foi interpretado em teatro e tem uma versão online dele no YouTube que o próprio Wells narra. Então é muito foda, o próprio diretor narrando a história. Tá no YouTube, a gente vai deixar o link aqui na descrição. O Turista era um filme de ficção científica, né, que ia se passar numa Manhattan contemporânea e começava lá nos anos 80. A protagonista ia ser uma mulher de mais ou menos uns 30 anos, que na verdade era um ET sinistro que tava tentando voltar pra sua terra natal. O roteiro do filme, ele era da Claire Noto, né, e ela citou inspirações como Blade Runner, Alien e Federico Fellini, né? A atmosfera ela seria bem pesada, com temas sexuais fortes, né? E ela afirmou que seu objetivo era mostrar a agonia e o êxtase sexual de uma maneira inovadora no reino da ficção científica. É claro que os estúdios falaram, mano, gira. Foda. O mais legal é que o lendário visualista H.R. Giger, né, que ele foi responsável pelo Alien, pelo personagem do Alien, por desenhar o Alien, ele fez algumas artes pra esse filme e como todo o trabalho dele, elas são bizarras e parecem que saíram direto de um pesadelo louco. Obviamente, né, como eu tava brincando, os estúdios pularam fora da produção, que teoricamente ainda está na gaveta. Esse aqui, na minha opinião, é o rei dos filmes não feitos. Trata-se de Dune, né? Na verdade, o Dune, do Jodorowsky, né? Jodorowsky, é um nome difícil isso aqui, né? É um filme que normalmente inspira listas como essa aqui que você tá vendo. Era um projeto enorme, cheio de nomes pesados, né? Do campo artístico, ia ser um filme foda. Na verdade, ele meio saiu metade, né? Ele tá nessa lista porque ele não saiu do jeito que era pra ser. Né? Não saiu com o cara original, né? O diretor, ele já disse que seu objetivo é que Dune fosse um profeta que mudasse as mentes dos jovens ao redor do mundo. Pouco pretensioso. E que pra ele, o filme era a chegada de um deus artístico e cinematográfico. Ele também disse que Dune ia causar os mesmos efeitos que o LSD causou na mente dos jovens, sem né? necessidade de usar a droga. Coisa que 2001 já quase fez.
e realmente ia ser um sucesso de bilheteria, né? Sei. O filme ia adaptar o gigantesco livro de ficção científica Dune, do Frank Herbert. E muitos estudiosos do cinema falam, né, que ele tinha potencial pra ser tão grande quanto Star Wars é hoje. Imagina isso, cara, uma franquia dessa bala. A história ela gira em torno de um herdeiro de uma casa nobre, né, que controlava um feudo intergaláctico no futuro distante. Envolvia temas religiosos, filosóficos, psicológicos e por aí vai. Também falava de um planeta desértico, onde era encontrada uma droga que expandia a consciência da galera, abrindo tempo e espaço, né? Muito louco. O livro é considerado uma das mais importantes obras da história da ficção científica, daqueles que influencia, sabe, tipo, todas as obras depois, né? Inclusive, as 100 primeiras páginas do livro não tem história. É só explicando religião, ecologia, filosofia, né? Todos os aspectos daquele mundo pra depois começar a contar a história. Naturalmente, a produção de algo desse tamanho atraiu gente pra caramba, né? A trilha sonora ela ia ser feita por nada mais do que Pink Floyd, caralho, né? O filme ia ter Orson Welles, né? David Carradine, Mick Jagger no elenco. Caramba. E os nomes envolvidos na produção tinham Salvador Dalí, brother, você imagina como é que seria isso, né? O próprio H.R. Giger, né? E o mágico dos efeitos especiais, Duane O'Bannon, tá ligado? E o Dune foi cancelado por razões típicas, né? Tipo grana, né? E o fato do diretor querer fazer um filme que não tivesse limitação de tempo, ia ter o tempo que precisasse, mesmo que fosse 14 horas. Pra vocês terem uma ideia, havia uma verdadeira bíblia com arte, texto, pintura conceitual, storyboard, diálogo e tudo que era necessário pra saber sobre a história e o mundo desse filme. Era um livro gigante, enorme, denso, era um bagulho pra gente cabeçuda mesmo. Outros elementos do livro inspiraram filmes famosos, né? Eles tinham luta de espadas, e onde a gente viu luta de espada mesmo, depois da produção de Dune? Star Wars. Que tinha também o O'Bannon nos efeitos visuais. Outro seguidor do Jodorowsky? Não sei. Talvez. Que é outro seguidor do Jodorowsky, que é esse cara com nome difícil, o diretor de Drive, de 2001, que é um filme que eu gosto muito também, é um pupilo do brother. O Dune acabou saindo no cinema depois com outro cara, né, o David Lynch dirigiu esse filme, foi em 84. O Rodorovsky lá, o Jodorowsky, falou que ficou muito triste quando descobriu isso, mas depois foi ver o filme e ficou feliz de novo, porque o filme saiu uma bosta. Né, ele levou 55 lá no Rotten Tomatoes e o próprio Lynch concorda que o filme não é lá essas coisas. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse projeto, tem um documentário no YouTube que chama Jodorowsky's Dune, né, que foi lançado no ano passado e é o mais próximo do que jamais chegaremos de conhecer como que seria o filme, além, né, dos quadrinhos que o Jodorowsky fez com Moebius, que usou o Dune como inspiração. Então esses dois produtos aí, tanto o documentário de YouTube quanto os quadrinhos, dá pra você ter uma ideia desse universo, né, se você não tiver saco de ler o livro original. Agora, muita gente teoriza que o Dune não poderia ter feito esse sucesso que o cara falava, especialmente porque a audiência desse filme tem que ser uma audiência muito, muito nerdona, tá ligado? Uma galera que ia consumir isso aí, é diferente de Star Wars. Star Wars é pra família inteira. Esse filme é um filme bem mais denso, então talvez não fizesse o mesmo sucesso de bilheteria. Acho um pouco pretencioso afirmar isso, entendeu? Because open the mouth, the spaceship came in the tongue. Mesmo assim, a gente não pode negar que esse é um dos filmes mais fodas que nunca foram feitos, porque esse é um projeto gigantesco, então ele merece esse posto aqui na nossa lista. Outro filme que não tá na lista, mas eu quero falar aqui, é o filme Argo. É, realmente. O Argo do Argo nunca foi pro ar. Mas explicar isso, né? Tem o filme Argo, né? Que foi filme de Oscar e tudo, que uma equipe finge que vai filmar um filme, rodar um filme, né? E aí, o filme que eles iriam supostamente rodar chama Argo. E esse filme nunca saiu do papel, mas deve ter. Tem storyboard sendo vendido no eBay desse filme, é sério. E eles são apenas alguns, cara. A gente citou só alguns. Tem o Homem-Aranha do James Cameron, tem Senhor dos Anéis do Kubrick, que ia ter os Beatles no papel dos Hobbits. Meu Deus! Mano, ia ter Frankenstein. Cara, tem um monte de filme que não saiu do papel. Então talvez a gente faça uma outra lista. Se você quer uma outra lista, comenta aqui embaixo que a gente vai agilizar. E se você gostou desse episódio, deixa o seu like, divide com seus amigos da escola, né? Continua assistindo os outros vídeos. Acesse o nosso Facebook pra compartilhar os memes e tudo e ficar por dentro do que rola no Pipocando. A gente tem um canal de humor que é o Chacota, entra aqui o link. A gente tem uma banda que é os Nominalistas. Eu tenho o meu canal pessoal e o Rolandinho tem o dele. Então é muito vídeo legal pra vocês assistirem. A gente produz com carinho, faz coraçãozinho do Já aproveita e segue a gente no Twitter. Valeu. @RolandinhoBR. Instagram também, beijo. Aqui. Rolou isso. Rolou. Beleza? E galera do Pipocando, hoje a gente tem um convidado especial aqui diretamente da televisão, né? Juliano. É o Juliano, da Record. Não deixa de assistir. Qual que é o programa, Juliano? O Balanço Geral que passa todo dia meio-dia. Daqui uns dias a gente vai mostrar um dos donos desse programa aí que você tá assistindo aqui. Sabia que ele foi
O Menino Maluquinho no cinema? Vocês não sabiam, né? Você vai ficar sabendo como é que ele tá hoje. Daqui a pouquinho, daqui a alguns dias na Record, tá? Agora continua pipocando com o povo aqui que tá muito legal. Tchau. Valeu, galera!